damas, cavalheiros, meus irmãos queridos, é uma honra, mais uma vez, a possibilidade que a misericórdia divina se nos oferece de nos deslocarmos da sede para poder abraçá-los. E pelo que estamos vendo, relativamente em paz, né? É uma noite especial para nós e conseguimos ajustar a escala dessa dama querida. Hoje veio com seu esposo. Prestemos muita atenção na proposição que nós estamos trazendo, porque é de suma importância realmente, né? Luciana de Melo Grondani reencarnou nessa existência no Rio de Janeiro, em 1965. Vinculou-se à doutrina espírita em 2009, e a sociedade espírita que ela está vinculada, onde ela é tarefeira, é a nossa também, é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Expositora, coordenou já grupo de estudos, está se candidatando a continuar a fazê-lo e faz as exposições tanto na regional quanto na CEPAL. A nossa Luciana é professora. A temática proposta é os verdadeiros laços de famílias, né? Muito importante, uma das temáticas que os benfeitores espirituais abordam sobremaneira. Vamos provocar a Luciana, depois ela vai nos elucidar isso mais. A obra é da benfeitora Eros, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, No Longe do Jardim. E a lição 18 trata de moldura de mãe. E aí uma alma conversando com a gente. Quando eu cheguei, você partiu, deixando-me indefesa em mãos estranhas. Acontece muito. Transitei de casa em casa, e somente na rua, sob o amparo do firmamento, encontrei o teto que ainda me acolhe. Dizem que sou menor carente, porque não tendo mãe, falta-me tudo. Há outros menores assim também chamados, que possuem pais e vivem sobre carências atormentantes. Eu sei que se você estivesse aqui, certamente me teria amparado, conduzindo-me com segurança. A vida sem a presença de uma querida mãe é igual a uma viagem por largo trato de terra desértica, sem a proteção de uma sombra nem o apoio de uma fonte refrescante. Conta-me que há mães desalmadas que abandonam os filhos sem qualquer compaixão. Quando tal acontece, porém, elas devem estar loucas, vitimadas pela ignorância ou por fatores outros decorrentes da miséria social, econômica ou moral, que constitui exceção. Embora eu não a tenha conhecido, mamãe, emolduro-a com a ternura e o amor, confiante em que você é um anjo no país do céu, velando por mim ao lado de outras mães, que se transformam em claridade estelar, a fim de que os orfãozinhos que sofrem na escuridão encontrem o brilho da esperança para seguir adiante, liberando-se da amargura e da desesperação. Enquanto haja mulheres que se santifiquem no ministério da maternidade, o futuro feliz da criatura humana permanecerá abençoado por Deus. Os verdadeiros laços de família. Quais são esses laços? E nesta noite, honrado uma vez mais, essa dama querida vai nos elucidar essa questão. Muito importante que nós absorvamos a lição, porque ficará marcado no nosso inconsciente para sempre. Portanto, vamos ouvi-la. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz, o amor de Jesus e dos benfeitores nos envolvam nessa noite. Que possamos passar momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita, que nos ampara, que nos fortalece em todos os momentos da nossa jornada terrena rumo à grande luz. Agradeço imensamente a oportunidade e o convite de estarmos aqui juntos. A proposta de hoje tem como tema os verdadeiros laços de família.
Iniciaremos com uma indagação, com uma pergunta. Há um planejamento divino para as famílias? Ou elas são formadas ao acaso? Vamos ver. Na obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier, na questão 175, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Como vimos, então, na nossa primeira imagem e como o nosso irmão Vanim nos falou na sua mensagem inicial. Então, na obra O Consolador, vemos que nada é por acaso, que ninguém cai de paraquedas numa família e que há sim um planejamento espiritual. E que as diferenças, as faltas do passado, muitas vezes devem ser resgatadas no ambiente familiar. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quem nos diz é Allan Kardec. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Leon Denis. A cada reencarnação, temos uma nova chance, temos uma nova oportunidade de progredirmos espiritualmente. Mas cabe a nós escolhermos, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa livre escolha, evoluirmos ou não espiritualmente. Vamos ver o que Jesus nos diz, o que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos, o nosso Cristo cósmico, que está lá em Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21 e do 31 ao 35. Providência da família de Jesus. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram.
Ele perguntou. Então Jesus faz a pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus aproveitava toda a ocasião para ensinar, e este era o momento. Com a chegada da sua família, ele mostrou a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. E ao longo da exposição, iremos aprofundar esses ensinamentos de Jesus. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8 e 9, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, o espírito é imortal, é eterno, somos seres milenares que a cada reencarnação habitamos um corpo, burilando assim nossas arestas espirituais, alcançando cada vez mais um grau maior de evolução, como vimos nas mensagens iniciais de Allan Kardec e Leon Denis. Na questão 207 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec pergunta: os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? E os espíritos respondem: não, uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade, como os nossos dedos. Eles são parecidos, mas cada um tem a sua função. Assim somos nós na família. Somos parecidos fisicamente, mas somos bem diferentes, pois cada um tem seu histórico. Não é, Vanim? Aquele livro denso, sua bagagem espiritual, o seu planejamento reencarnatório. Na questão 207A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta novamente: de onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e os filhos? E os espíritos respondem: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Já vimos isso, não é? Então, são espíritos que já estão em harmonia e que se encontram no mesmo padrão vibratório. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhe a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem acrescentar a vida moral? E os espíritos respondem: dão-lhe apenas a vida animal, dão-lhe apenas a vida corpórea, porque a alma é indivisível, a alma não se divide. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, vamos lá. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8 e 9, sobre a parentela
corporal e espiritual. Os pais dão o corpo, porque o espírito, como já vimos, já existia antes. Ele é milenar. Então, o pai e a mãe têm uma tarefinha, que é educar o filho para que ele alcance o progresso intelecto-moral a fim de progredir. Não é só criar um corpo, é ter a responsabilidade de educar o espírito que habita este corpo, moldando o seu caráter para melhor. É como moldar um barro e transformá-lo em um vaso. Missão dos Pais, por Santo Agostinho, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Nós pais, nós educadores, nós avós, sabemos bem disso. A estudá-los, devemos os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, observem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Reforçando, a missão dos pais é combater as más inclinações que o seu filho possa trazer de outras existências. Lógico que quando ele tem boas inclinações, a gente deve estimulá-lo positivamente. Descobrindo esses vícios, essas más inclinações, já na tenra idade, e combatendo o quanto antes, para não se arrependerem depois. Essa é a missão dos pais. Fazendo como bom jardineiro, que corta os galhos defeituosos, os galhos secos, à medida que os vê apontar na árvore. Duas mensagens belíssimas, a primeira da mentora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e a segunda que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Vamos à primeira. Na obra Otimismo, a mentora Joana de Ângeles nos fala que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Um laboratório de almas, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando paz futura, paz celeste. Segunda mensagem. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Linda mensagem do Evangelho. Se temos problemas com alguém, um de nós pisou na bola. Laços espirituais, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Os verdadeiros laços de família não são
pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que mora lá no Japão e se encontra com outra aqui em Guaraniaçu. Não são nem parentes, mas percebem que têm uma afinidade muito grande, que esses laços são espirituais, pela simpatia, pela comunhão de ideias, evidenciando que são espíritos afins. Então, muitas vezes, eles têm mais afinidade do que os irmãos de sangue. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E os espíritos respondem: há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Sobre educação, Allan Kardec adverte na questão 685A. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Allan Kardec. Então, meus amigos, minhas amigas, não adianta eu escolher o melhor livro, a melhor escola, os melhores educadores, os melhores centros espíritas, se eu não der o bom exemplo e os bons ensinamentos para o meu filho, para daí moldar o seu caráter para melhor. Devemos transformar essas más inclinações em boas inclinações. Ser perseverantes, não é, Vanim? Fica aí uma dica para quem não assistiu à palestra do Vanim sobre perseverança. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, se nós pais dermos o melhor para o nosso filho e ele, através do seu livre-arbítrio, através da sua livre escolha, escolher outro caminho, não temos que nos culpar, pois seremos avaliados pelo esforço na educação para o bem daquele ser. Temos sim que fazer a nossa parte, desempenhar bem a nossa tarefa, para termos a consciência tranquila. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena.
Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se, que foi o que Jesus quis nos ensinar das famílias espirituais. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Então, eles se procuram tanto no plano físico quanto no espiritual. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Então, muitas vezes, eles se separam porque uns estão mais adiantados do que os outros, mas eles querem se encontrar para falarem do progresso que eles já realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, não somos egoístas, essa família não é egoísta, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Então, a família está harmônica e recebe um que não tem aquele adiantamento, que não tem aquela harmonia, para crescer junto com eles e aprender com eles através do bom exemplo. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, os conflitos terão que ser superados através de uma prova. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Não é fácil, mas estamos a caminho. Na questão 209 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que pais bons e virtuosos geram às vezes filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? E os espíritos respondem: um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor. E muitas vezes Deus lhe concede isso. Que bonito, né? Então temos aqui uma reflexão, uma história que ocorreu na Mansão do Caminho sobre má inclinação. Divaldo recebeu um menininho abandonado de 6 meses de idade. E já a partir dos 4 anos, já começou a se manifestar as suas más inclinações. Procurava fazer faquinhas para ameaçar as voluntárias, para causar medo, para machucar alguém. Aos 12 anos, teve a terapia do choque, que Divaldo chamou para uma conversa, dizendo: meu filho, se continuar assim, não permanecerá mais na Mansão do Caminho. E o que ele disse? Não, tio, não vou fazer mais. Vou fazer só o bem. Então, você ficará na Mansão do Caminho, porque se não melhorar sua conduta, aqui você só recebe ensinamento bom, porque está fazendo isso para as voluntárias. Ele se arrependeu e continuou fazendo coisas boas. Aos 18 anos, ele pede a Divaldo para trabalhar fora. E Divaldo diz para ele: então, meu filho, quando você estiver lá na sociedade, você pense, se quiser machucar alguém, ferir alguém ou até matar alguém, vem aqui e mate o tio. Como assim? Eu gosto muito do tio. Porque daí, meu filho,
eu falhei na sua educação. Essa sociedade não lhe fez nenhum mal. Você só recebeu bons ensinamentos, então não tem por que fazer o mal. Mas se fizer, venha aqui primeiro e mate o tio. E depois de uns anos, volte, retorne e me conte o que aconteceu. Ele voltou, dali 10 anos, e Divaldo perguntou: e aí, meu filho, tiveste vontade de matar alguém? Tive, tio. Várias vezes eu tive vontade, mas me lembrava que eu tinha que matar o tio primeiro. Não posso fazer isso para um homem bom. Eu não posso fazer isso para a sociedade. Eu só recebi coisas boas na mansão do caminho. Então Divaldo disse: agradeça a sua consciência que assimilou toda a educação moral evangélica que recebeu na mansão do caminho. Você fez bom uso do seu livre-arbítrio. Você hoje pode entender, por isso vou te contar, que os bons espíritos me disseram: você foi um criminoso na encarnação anterior, meu filho. Você trazia no inconsciente a lembrança do sangue jorrando em sua mão quando queria esfaquear ou machucar alguém. Estava tão dentro de você que explodia na sua memória atual. Eram flashes do passado. Continue no caminho do bem. Como vemos, o espírito necessita passar pelo estado da infância, com o objetivo de aperfeiçoar, porque durante esse período é muito fácil assimilar a educação que recebe e que poderão lhe auxiliar o adiantamento. As crianças são seres de Deus, mandadas para novas existências, mas são espíritos velhos em corpos novos. E essa frase, pau que nasce torto, morre torto, não existe para os espíritas. Vemos aqui. O espírito que nasce com más inclinações, más tendências, pode sim se modificar, através da boa educação, através dos bons exemplos, desde que ele também queira fazer o bem sufocando o mal. Nascemos para evoluirmos. Estamos fadados à plenitude. E uma frase muito importante de Taylor de Chardin: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Vamos ver o que Santo Agostinho nos diz, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8 e 9. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 8 e 9. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Já demos o exemplo. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Estamos chegando nas nossas considerações finais. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Belíssima imagem, onde mostra a família espiritual, onde o grande interesse é o amor, é o progresso de todos, e essa harmonia cada vez vão aumentando mais espíritos espiritualmente.
a família corporal ligada somente aos laços sanguíneos. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Fechando, resumindo, temos duas espécies de famílias, pelos laços corporais e pelos laços espirituais. Pelos laços corporais, laços de sangue, frágeis como a matéria, se extinguem no tempo. Quais são as possibilidades? Podem ser espíritos estranhos, podem ter simpatias anteriores e podem ter antipatias anteriores. Pelos laços espirituais, sempre simpatia e comunhão das ideias, fortalecidos pela purificação, se perpetuam, vão crescendo, vão evoluindo. Duração, antes, durante e depois de suas encarnações. E a mensagem de Allan Kardec: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos, dizendo à multidão: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus quis mostrar os dois tipos de família e que são duráveis os laços pelo Espírito, os verdadeiros laços de família, os laços espirituais pela simpatia, pela comunhão de ideias, pelo progresso, pelo processo contínuo, tanto no plano físico quanto no espiritual. Não há inveja, não há adversários, não há competições, não há duelos, não há ódios. Apenas permanece o amor. E eles sentem prazer em progredir juntos. Estas foram as nossas fontes de consulta, alguns slides do Grupo Espírita Allan Kardec, Conhecer, Sentir, Viver Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a obra Otimismo, pelo Espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco, a obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Espero de coração que o tema escolhido tenha contribuído para a vossa reflexão. Meus votos de muita paz, agradeço a paciência de todos. Meu abraço fraterno e uma boa noite a todos.